A gente faz a nossa conexão com a capital federal. O governo Lula inicia 2025 com foco na articulação política e desafios globais. Para falar sobre esse e outros desafios do Palácio do Planalto ao longo desse ano, a gente conversa com a editora-chefe de O Tempo em Brasília, Francine Ferreira. Ei, Fran, tudo bem? Muitos desafios então, né, ainda à frente. Ei, Adri, bom dia para você, um bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, início de ano é aquele momento de fazer listas, né? Aí com metas, com desafios, o que se pretende mudar ou manter, e para o governo não é diferente. A lista de desafios é extensa, mas a gente vai delinear alguns por aqui, que são aqueles que se destacam neste momento, né? Algum deles, inclusive, a gente já falou, de certa forma, nos últimos comentários, justamente porque é o que preocupa, né? E o que está mais latente nesse instante. Então, para a gente começar aqui, a gente tem aquela questão, né, do governo Lula 3 em relação à articulação política, né? O governo ao longo não só de 2024, porque 2023 também mostrou isso, passou aperto para aprovar diversas pautas. Então, sempre para conseguir aprovar alguma pauta, teve que liberar mais dinheiro, mais emendas, ou com o pacote de corte de gastos do ministro Fernando Haddad, agora no final do ano, não foi diferente. O governo, inclusive, teve que abrir mão de uma outra questão, que foi a volta do SPVAT, né, o antigo DPVAT, para que projetos relacionados ao corte de gastos andassem. Então, com isso, o governo sempre está tendo ali que perder do lado de cá, as pautas acabam ficando desidratadas dos planos iniciais. Então, com isso, o governo sempre está tendo essa dificuldade com a articulação política, e não vai ser diferente, principalmente num ano que se inicia com esse imbróglio, né, relacionado aí ao ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal e as emendas parlamentares, uma vez que vários deputados e senadores criticam a atuação de Dino e falam até que ele age a mando de governo ou coisas do tipo, uma vez que Flávio Dino sempre foi muito próximo do presidente Lula, foi ministro da Justiça durante esse mandato dele e foi indicado, obviamente, por ele para o STF. Então isso também é uma coisa que preocupa ali, como que vai ser esse início, porque tem muito dinheiro, parte dele foi barrado, né? Mas a gente sabe que isso pode mudar. Tanto é que o governo já entra em 2025 aí esperando o Congresso Nacional para votar o orçamento de 2025. Então a gente já vai ter um início complicado, conturbado, que está nas mãos aí do Congresso. Ao mesmo tempo, novas presidências na Câmara e no Senado. Na Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, deve ser eleito. E no Senado, talvez quase 100% aí, né? A volta de Davi Alcolumbre, do União Brasil. Então isso também vai mudar um pouco, porque o governo vai ver como que vai articular. Em meio a isso, para tentar resolver, o governo trata daquela reforma ministerial. Então, por exemplo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e José Múcio, ministro da Defesa, são alguns nomes que, por questões pessoais, talvez saiam do governo nessa reforma ministerial. Outros em função de articulação política para mudar o rumo, ou até mesmo aí para tentar trazer mais aliados. Então, estou falando de, por exemplo, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, são ministros que estão nessa mira aí para mudanças. Agora, uma outra questão também são os desafios econômicos, que foi a tônica de 2024, na realidade tem sido a tônica desde o início do governo 3 do Lula. Isso deve se manter agora, só que o governo conta com, digamos que com um aliado agora. Gabriel Galípolo assumiu ontem oficialmente o comando do Banco Central, e ele vai se equilibrar aí entre ter uma relação mais próxima com o governo e manter a autonomia da instituição. Mas ele é visto como um aliado para que o governo possa tratar melhor a questão dos juros, também a cotação do dólar. E aproveitando sobre isso, um outro desafio vai ser justamente como o governo esse ano, o governo Lula, desde ontem, né, tá aí no comando do BRICS, né, durante todo esse ano vai estar à frente desse bloco, e tem a realização da COP30 no Brasil, tem a realização de outros fóruns internacionais importantes, mas um deles a gente trata especificamente da questão da relação com Donald Trump, que vai assumir a presidência dos Estados Unidos agora em janeiro,
E o BRICS já quer tratar do quê? Dessa substituição do dólar, de certa forma, aí, para esses países desse bloco. Então, isso também já é um ponto de tensão. Ou seja, o governo Lula entra politicamente, economicamente e também internacionalmente com esses e vários outros desafios que eu teria que ficar muito tempo aqui falando, justamente porque 2025 é um ano que aí para 2026 vai significar muito. O governo se preocupa agora, uma vez que lá em 2026 vai ter que decidir se o Lula vai tentar a reeleição ou se vai ter outro nome. Se tiver outro nome, ele tem que começar a trabalhar por agora, para lá em 2026 estar mais conhecido, Adri.